Eu acho que dá para estabelecer um paralelo, né, entre algumas coisas que me interessam. Por exemplo, eu já falei muito sobre como eu penso o livro, como é que ele vai se apresentar, né? Então, de uma certa forma, eu penso o livro para além do texto em si, né? Então, eu penso ele também na sua inserção, como é que eu posso pensar? Numa questão espacial mesmo do livro, né? Como é que ele vai se dividir, como é que ele vai se ordenar, etc. e tal. Porque o que é uma exposição? Uma exposição é uma organização de uma série de obras, documentos, etc. e tal, no espaço. Né? Não é simplesmente, é assim que eu vejo a curadoria, não é simplesmente escolher, legal, eu quero a Maria Martins, eu quero essa, dou uma lista de obras que eu quero, né? E eu digo, tá, legal, então essas obras que a gente vai apresentar. Porque a chave da exposição está no apresentar, né? No expor, daí o nome, né? Exposição. Então a questão é como é que vai organizar essas obras no espaço, há uma narrativa ali por trás. Né? E essa narrativa ela é contada no espaço por meio dessas obras. Né? Então a gente tem que dar, na maneira como organizar essas obras no espaço, é a maneira que a gente vai dar essa inteligibilidade da exposição. Claro, você pode me dizer, sim, mas tem os textos de apoio, etc. e tal. Sim, tem os textos de apoio, mas eu sempre penso uma exposição, e há sempre nas minhas exposições muitos textos, porque eu gosto de trazer as relações com a literatura, né? Mas eu quero também que uma exposição ela seja, quando o espectador entre na exposição, se ele não quiser ler os textos, ele consegue fazer um caminho. Né? Ele consegue fazer um caminho, ele consegue perceber essa narrativa. Né? E uma narrativa que eu sempre imagino, uma narrativa que não deve ser imposta. Tipo, você tem que ler as obras dessa tal forma. Não, você apresenta alguma coisa para dali. Né? A nossa ideia, a minha ideia, eu falei nossa agora, porque eu estou pensando principalmente na Desvairar 22, que na Desvairar 22 a nossa ideia era que as pessoas saíssem daquela exposição só pensando em Egito. Né? Então é perto do Shopping Eldorado e eu só imaginava assim, não tem como a gente levar o Shopping Eldorado, que é muito egípcio, né, para cá, mas eu queria que todo mundo que saísse daqui lembrasse e começasse que aquilo lá evocasse, ficasse, né, batendo na cabeça. Então, ou seja, que as pessoas ficassem com alguma coisa, né, com algum aspecto ali que ficasse ressoando, né, depois dessa exposição. Então, a exposição é essa organização no espaço. Né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, acho que dá para estabelecer esse paralelo de pensar o espaço. Né? E o outro, eu acho que toda vez que eu vou fazer exposição, né, ela tem muito, tanto que todo mundo diz, lá vem a Verônica, vem encher isso aqui de texto, né? Porque quando eu fiz a da Maria Martins, eu fiz que essa Maria Martins também foi escritora, né? Então eu fiz questão de mostrar os livros dela, de levar os textos, de ir atrás desses textos, desses artigos que ela publicou no jornal e expor esses artigos que ela publicou no jornal, né? De colocar a Maria Martins, não apenas, porque também é muito fácil, quando se lê sobre Maria Martins, Maria Martins surrealista, então é como se já tivesse resolvido, né? Você bota um rótulo e aquilo como se autoexplicasse, como se o próprio surrealismo não fossem vários surrealismos. Né? Mas então, eu queria que a Maria Martins, que se entendesse a Maria Martins dentro de um contexto mais amplo, tanto que para mim a chave de entrada ali na Maria Martins era a Amazônia, a relação com a Amazônia, né? Porque é para mim um modelo que tem, um momento em que tem uma mudança na carreira dela, eu queria que se entendesse isso dentro de um contexto mais amplo, dentro do próprio modernismo brasileiro, de um interesse pela Amazônia. Então, daí citações que vão desde o Euclides da Cunha, que era testemunha de nascimento da própria Maria Martins, passando por Bope, passando por Mário de Andrade, passando inclusive por Clarice Lispector, né? Então colocando ela dentro de um contexto outro, né? E um contexto que vai para além do contexto das artes, né? Então colocando desse contexto maior. Né? E é um caminho inverso que, de uma certa forma, eu faço com o Elkanah Ferraz com a Clarice Lispector. Né? Porque na exposição da Clarice Lispector, a ideia era justamente, que aí é uma escritora, né? Não por acaso amiga da Maria Martins, mas ela é uma escritora, né? Então lá na Maria Martins, todo mundo conhece a Maria Martins como artista plástica, mas vamos mostrar também a Maria Martins que escreve, porque desde esse catálogo, né? Porque para mim dessa exposição que é fundamental da Maria Martins, que é de 43, ela publica um catálogo chamado Amazônia, em que ela relata os mitos, ela que escreve os textos, contando os mitos relacionados a 8 personagens, né, tirados dessa mitologia amazônica. Né?
Mas então, ali eu queria frisar a Maria Martins, também escritora, e no caso da Clarice Lispector, daí o título, Constelação Clarice, o que nós queríamos era botar a Clarice no centro de uma constelação também dentro de um contexto mais amplo, né, e nesse caso específico, de um contexto mais amplo de artistas brasileiras, né, que produziram na mesma época que ela, esse era o nosso recorte. Tem 2 recortes. Primeiro, mulheres, porque a gente tinha que, senão a exposição, todos os andares do IMS não iam ser suficientes para fazer a exposição se a gente abrisse demais, né? Então a ideia era, tinha que fazer recorte. Então, primeiro entre as mulheres e o segundo recorte, que era os anos de produção. Então a gente pegou dezembro de 43, quando ela publica o Perto do Coração Selvagem, até 77 aí, que ela morre e publica o último livro, mas também dando uma gordurinha, porque Um Sopro de Vida sai depois, ali assim, sempre tem uma ressonância nos anos posteriores, né? Mas então pensando sempre artistas que são obras que foram produzidas dentro desse período, que é um período largo, né? de mais de 30 anos, né? São 3 décadas. Então daí que a gente tem artistas, que a gente escolheu artistas que eram artistas tanto contemporâneas a Clarice, quanto bem mais jovens, né, como a Iole de Freitas, por exemplo. Né? Então, artistas que também começam a produzir na década de 70. Então, ali a ideia era outra, era botar a Clarice, que é uma escritora, né, num centro de uma constelação que estabelecesse uma relação com as artes visuais, né, com as artes plásticas de uma maneira geral. E claro que isso não veio assim da nossa cabeça, né? Tipo, eu e o Canaã, então agora a gente quer fazer a Clarice, né, se relacionar com as artes plásticas. Foi a Clarice que começou, né? Primeiro lugar, primeiro, mais evidente, porque ela pintava, né? Ela, em determinado momento da vida, claro que ela pintava para ela, né? Ela nunca pensou em exibir as pinturas, né? Era uma coisa que ela fazia, né? Ela mesma diz, né, numa entrevista, aquilo para distrair ela, ela fala, né? Talvez eu tenho algum momento, agora não vou me lembrar exatamente, sabia de cor essa citação em que ela fala que não é para descansar da escrita. E chega um momento que ela diz, eu escrevo porque eu não sei pintar. Né? Então, ou seja, é isso que ela queria fazer. Então, é um momento que ela, num determinado momento, ali entre 75 e 76, que ela pinta o maior número desses quadros, né, que chegaram até hoje. Então, a ideia era, ela começa por aí, ela mesma se dedica, né, a um trabalho plástico, né, mas não só, a gente pode ver como a Clarice, ela traz não só também personagens que exploram as artes plásticas, né? Se a gente pega desde o Lustre, que é o segundo romance dela, né? A Virgínia gostava, amava fazer bonecos de barro, né? Então não é a ocupação principal da Virgínia, mas ela está dada ali. Mas aí depois, quando a gente pega um livro como A Paixão segundo GH, é uma escultora, GH é uma escultora. E isso é fundamental ali na narrativa. Né? Em algum momento ela diz, arrumar a forma, ela está pensando, o livro inteiro, né? O livro inteiro existe ali na Paixão segundo GH, para justamente buscar uma forma aquilo que aconteceu para ela, que foi encontrar o quarto, a barata, etc. e tal, comia barata e piriri. Né? Então, buscar encontrar uma forma para contar aquilo que aconteceu para ela. E em determinado momento ela diz que o buscar a forma, o desbastar o material, é aquilo que está na sua atividade como escultora. Né? Então, ali a gente tem um paralelo dessa busca da forma. Né? E aí, claro, não só essa, eu volto a essa questão da forma, mas não só essa protagonista é uma artista plástica, mas depois no Água Viva ela é uma pintora também. Né? E a Ângela Praline, de Um Sopro de Vida, que ela estava escrevendo enquanto estava fazendo pinturas, né? Também pintora. Né? Então é uma coisa que perpassa a Clarice, mas principalmente um pensamento que a gente percebe na Clarice Lispector. Né? Ela é uma escritora, né, que a gente percebe que essa talvez seja uma grande singularidade da Clarice, que ela é uma escritora que pensa, né, uma escritora filósofa, né, como eu sugiro com Iffen, porque ela é em que sentido? Né? No sentido de que, ao mesmo tempo que ela está fazendo ficção, não é um trabalho paralelo. Enquanto ela está fazendo ficção, ela está produzindo pensamento. Essa ficção adquire uma forma de um pensamento. Né? E que forma tem esse pensamento? Né? É um pensamento sobre a forma, sobre a própria forma. Né? É um pensamento que pensa a forma. Então, ou seja, a gente pode colocar em outras palavras, é um pensamento em certa medida plástico.
né? Então daí também todo esse interesse em estabelecer essa relação, né, da Clarice com as artes plásticas, né? No Desvairar 22, aí a gente já explodiu. Na Maria Martins tinha música também, né? Porque eu botava ela não só no contexto da literatura, mas, por exemplo, se ouvia a exposição, tinha música, tinha, né? Como é que a gente diz? Não era música, trilha sonora. Tinha trilha sonora e muito guiada pelo Villa-Lobos, né? E claro, todas as peças dele que fazem a relação com a Amazônia, né? Então ali no Desvairar 22 a gente explode essas relações possíveis de estabelecer entre as diversas, não só entre as diversas artes, mas também a história, né? E aqui eu acho que entra, né, verdades, mentiras, história, fato, né, ficção, etc. Né?